confusão sobre a diferença entre clima e o tempo local. O tempo local é referente a uma localidade definida e a um período relativamente curto de dias, incluindo as condições meteorológicas de chuva, vento, temperatura. Já o clima se refere a condições meteorológicas observadas em um período relativamente longo, de anos, décadas ou mais. Assim, o clima seria quase que uma média durante um dado período das condições meteorológicas de uma dada região. Podemos medir a quantidade de chuvas, ou, usando o termo mais correto, precipitações, em um dado período e comparar com períodos anteriores, verificando assim se houve uma mudança ou não de padrão. Há muitas medições de temperatura, ventos e precipitações sendo feitas no mundo todo por observatórios meteorológicos. E muitos dados históricos estão disponíveis para se efetuar comparações. Essas comparações mostram que, sim, o planeta Terra, nos últimos 200 anos, se aqueceu em média 1,1 graus Celsius. Pode parecer pouco, mas não é. O sistema meteorológico é muito delicado e difícil de prever. Vide as previsões de tempo local erradas, que todos nós já vimos pelo menos uma vez. Mas cada vez mais vem se tornando mais precisas, dados os avanços tecnológicos e o crescente uso de satélites para visualizar massas de ar em movimento. Às vezes, uma pequena mudança pode gerar um grande impacto, chamado em inglês de tipping point, ou ponto de inflexão em português. Um exemplo de tipping point: quando aquecemos água no estado líquido, ela continua líquida até atingir 100 graus Celsius. Quando então ela muda de estado e vira vapor. Esse pouco mais de 1 grau Celsius de aquecimento global já está tornando mais ácidos os oceanos e diminuindo a camada de gelo do Ártico, como pode ser verificado através de medições. Estes efeitos, por sua vez, geram outros impactos, como o aumento do nível do mar, que gera outros impactos, como o avanço das águas em cidades costeiras e ilhas, que geram outros impactos. Estes efeitos dominó não podem ser previstos com grande precisão, mas mesmo os estudos mais otimistas indicam que, se nada for feito para diminuir a mudança climática, os efeitos serão grandes e, por vezes, devastadores. Podemos verificar também o impacto da mudança climática global nas condições de tempo locais, cada vez mais fora do padrão histórico. Grandes secas e enchentes, em grande parte inesperadas, por exemplo. Para entender melhor os impactos da mudança climática, cientistas voltam no tempo, estudando, por exemplo, camadas profundas de gelo no Ártico e na Antártida, pois este gelo guardou informações de eras passadas, quando o ser humano ainda não media as condições meteorológicas. Vamos falar um pouco sobre isso em nosso próximo vídeo. Até lá!